Olá, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta que é, sério, a base de quase tudo que se faz em tecnologia hoje em dia. E olha, quem já trabalhou em equipe num projeto digital, com certeza vai se identificar com o problemão que ela resolve. Então, bora mergulhar nisso. Quem nunca passou por isso, né? Tentar adivinhar qual desses arquivos é o certo, perder uma alteração super importante, ou pior, sobrescrever o trabalho de alguém sem querer. Essa confusão toda é só o sintoma de um problema bem maior. E hoje, a gente vai entender por que o Git é o pilar de tudo em DevOps e por que esse tal de controle de versão não serve só para quem programa. Mas antes de pular para a solução, a gente precisa entender o tamanho do problema. Imagina só, um mundo sem nenhum sistema para controlar as coisas. Onde colaborar com a equipe é basicamente contar com a sorte. Olha só esse fluxo de trabalho, que loucura. Uma pessoa mexe no arquivo, manda por e-mail para outra, que altera também, e de repente o trabalho original já era. Foi sobrescrito. E no final, o caos. Ninguém faz a menor ideia de qual é a versão que vale. É um processo que trava todo mundo, sabe? Um tem que esperar o outro terminar, o que deixa tudo lento e super arriscado. E pode acreditar, isso não é só uma dor de cabeça. Isso custa caro para as empresas, gera atraso nas entregas, abre um espaço enorme para o erro humano e o risco de alguém fazer uma alteração que entra em conflito com outra e quebra o projeto inteiro é altíssimo. O desenvolvimento simplesmente não anda, fica todo amarrado. Mas, felizmente, para esse caos todo, existe uma resposta. Um conceito que é fundamental e que muda completamente o jeito como as pessoas trabalham juntas. O nome disso é controle de versão. E, no fundo, é um sistema bem simples na sua ideia. Ele foi feito para responder 3 perguntas essenciais: quem fez a mudança, o que exatamente foi mudado e quando essa mudança aconteceu. Só de ter essas respostas, a gente ganha um controle e uma clareza gigantesca sobre a história de qualquer projeto. E o resultado disso é o que faz o controle de versão ser basicamente uma máquina do tempo para o projeto. É sério, com um histórico completo de cada vírgula que foi alterada. Se alguma coisa quebrar tudo, dá para simplesmente voltar para a versão anterior que funcionava. E essa ideia nos leva direto para o Git. Lá em 2005, o criador do Linux, que é um dos maiores projetos colaborativos da história, precisava de uma ferramenta melhor para gerenciar aquilo tudo. Ele não achou nenhuma que servisse, então ele mesmo criou uma. O Git nasceu de uma necessidade muito real: ser rápido, distribuído e, o mais importante, ser uma forma segura de trabalhar em equipe. Tá, legal. Mas como é que essa máquina do tempo funciona na prática? Vamos dar uma olhada nos conceitos principais que fazem o Git ser tão poderoso. O coração do Git é uma coisa chamada commit. Pensa no commit como se fosse uma foto, um snapshot do seu projeto inteiro num exato momento. Toda vez que um conjunto de alterações importantes é salvo, um commit é criado. É como um save point no videogame, um ponto salvo no histórico que fica lá para sempre. E onde é que esses commits ficam guardados? Num lugar chamado repositório, ou, para o pessoal mais íntimo, repo. Imagina a pasta do seu projeto, só que com superpoderes. Ela não guarda só os arquivos de agora, mas o histórico completo de todos os commits que já foram feitos. É a casa do projeto, com toda a sua história. É aqui que a mágica do Git realmente começa a aparecer. Um branch é como se a gente criasse uma linha do tempo paralela. Dá para sair da linha principal, trabalhar numa funcionalidade nova, consertar um problema, tudo isso sem nenhum medo de quebrar o que já está funcionando. É um ambiente seguro para testar e experimentar. Ok, a experimentação no Brent deu certo. A funcionalidade nova está pronta. Como é que isso volta para o projeto principal? Aí entra o merge. Fazer o merge é literalmente pegar as mudanças dessa linha do tempo paralela e juntar de volta na linha principal. É nesse momento que a colaboração de verdade acontece. Com esses conceitos em mãos, commit, repositório, branch, merge, o Git transforma o que era um trabalho individual e caótico numa verdadeira sinfonia de colaboração. Vamos ver como isso funciona na prática para as equipes. Um ponto que é crucial entender é a diferença entre local e remoto. O Git é um sistema distribuído, o que significa que cada pessoa tem uma cópia completa de todo o projeto na sua própria máquina. Dá para trabalhar offline, criar commits, testar coisas em branches, tudo no seu canto. Quando o trabalho está pronto para ser compartilhado com o time, ele é enviado, ou seja, damos um push para um repositório central. E para pegar as atualizações do resto da equipe, a gente puxa, ou seja, damos um pull. Para organizar essa troca de informações, as equipes usam um processo super importante chamado pull request. É um fluxo bem definido. O trabalho é feito num branch separado e, quando está finalizado, a pessoa abre um pedido formal para que essas alterações sejam integradas.
Esse pedido serve como um gatilho para a revisão do código por outras pessoas e para testes automáticos, garantindo que só o que tem qualidade chegue na linha principal do projeto. Tá, mas e se duas pessoas mexerem na mesmíssima linha de código ao mesmo tempo? Isso é o que a gente chama de conflito de merge. O Git é muito esperto, mas não lê pensamentos. Ele não tenta adivinhar o que fazer. Em vez disso, ele para o processo, aponta exatamente onde está o conflito e pede ajuda para um humano decidir qual das versões deve ser mantida. Isso é super normal, faz parte do dia a dia da colaboração. Agora, vamos conectar tudo isso com um conceito ainda maior. Porque o Git não é só sobre organizar código, não. Ele é o verdadeiro alicerce de toda a cultura DevOps. Presta atenção nessa frase, porque ela é a chave de tudo. Toda e qualquer automação no mundo do desenvolvimento de software hoje em dia começa com uma única ação, um commit no Git. Aquele simples commit pode disparar um processo automático inteiro, um pipeline que constrói o software, testa e já coloca no ar. Isso é o que chamamos de integração e entrega contínua, o famoso CI/CD. Sem um histórico confiável e organizado no Git, nada disso seria possível. É o Git que permite entregas mais rápidas, mais seguras e, principalmente, a capacidade de voltar atrás rapidinho se algo der errado. Vamos imaginar um cenário de alta pressão. Sexta-feira, 5 da tarde. Uma nova versão do software vai para o ar e quebra tudo. O site cai, os clientes começam a ligar desesperados. Qual é a primeira coisa a se fazer numa hora dessas? A resposta é simples e extremamente poderosa. Voltar para o último commit que a gente sabe que estava funcionando. Graças ao Git, reverter uma implantação que deu errado pode ser questão de segundos e não de horas de pânico e correria. É a nossa rede de segurança. E tudo isso nos leva a uma grande conclusão. Toda a automação, a segurança e a velocidade que a cultura DevOps promete simplesmente não funcionam em larga escala sem a base sólida, confiável que o Git oferece. Para a gente fechar, vamos pensar um pouco além. O Git nasceu para o mundo do código, mas os princípios por trás dele são universais. Ter um histórico claro de tudo, poder experimentar em segurança sem estragar o que já funciona e ter um processo claro para colaborar. Agora, fica a reflexão. Que outras áreas, desde documentos de advogados até roteiros de filmes, poderiam ser totalmente transformadas com uma abordagem assim?